Olá, meu irmão, minha irmã, paz do Senhor, aqui quem fala é Ali Fernandes. Hoje eu quero compartilhar uma história com vocês, uma passagem com vocês que se encontra em Gênesis capítulo 35, é a história da bênção em Betel, de Jacó, que Deus dá uma ordem para Jacó, para que Jacó se arrume, se apronte e vá para Betel, e fala para que ele fique morando lá em Betel, para ele construir um altar e dedicar ao Senhor esse altar. E ele, no verso 2 do capítulo 35 e no verso 3, diz assim: Então Jacó disse à sua família e a todos os que estavam com ele: Joguem fora todas as imagens dos deuses estrangeiros que vocês têm. Purifiquem-se e vistam roupas limpas. Aprontem-se, que nós vamos para Betel. Ali vou fazer um altar dedicado ao Deus que me ajudou no tempo da minha aflição e que tem estado comigo em todos os lugares por onde tenho andado. Amém. Glória a Deus. Esse texto aqui, essa passagem, vai falar sobre o altar que Jacó ele levanta para o Senhor lá em Betel. O Senhor havia mandado Jacó ir morar em Betel, e Jacó, na época que ainda se chamava Jacó, porém o Senhor mudou o nome dele nesse momento. Quando ele vai para esse lugar, o Senhor muda o nome dele. E é interessante que eu quero destacar duas coisas aqui. A primeira coisa, o texto vai dizer que então Jacó disse à sua família e a todos os que estavam com ele: Joguem fora todas as imagens dos deuses estrangeiros que vocês têm. Purifiquem-se e vistam roupas limpas. É interessante que aqui Jacó, depois que ele ouve a mensagem, ele ouve o comando de Deus para que saísse daquela cidade, ele usa a sua autoridade espiritual para com a sua família. E eu quero destacar isso aqui, que hoje muitas pessoas já perderam a autoridade espiritual sobre a sua casa, né? E eu quero dizer para você a importância que você tem, a importância que é você manter a sua autoridade espiritual dentro da sua casa. Porque você é autoridade espiritual dentro da sua casa, então você vai ser conduzido pelo Senhor e sempre dará o comando segundo a direção do Senhor. E ele vai lhe dar um comando: olha, joguem fora todas as imagens dos deuses estrangeiros que vocês têm. Ali ele não estava permitindo que nenhuma outra coisa tomasse o lugar do Senhor. Ele mandou porque Raquel, quando saiu da terra dos pais dela, de Labão, ela trouxe ídolos com ela, porque lá eles tinham um costume de adorar ídolos, e ela trouxe e escondeu. Mas lá, já quando Jacó sai da casa do pai dela, que ele se estabelece em outro lugar, a primeira coisa que ele fala, quando Deus fala para ele para ir para Betel, a primeira coisa que ele faz, ele pega os ídolos, eu quero que tire tudo. Arrancar coisas da nossa vida, da nossa casa, que possa interromper ou que possa atrapalhar a nossa conexão com Deus. O que tem tirado a sua conexão com o Senhor? Às vezes tem coisas ocultas que a gente está escondendo dentro da nossa casa, ou então que a gente está permitindo, né, que alguém dentro da nossa casa esconda. Aqui no caso não era Jacó, mas era a família de Jacó que estava escondendo deuses estranhos. Aquilo entristecia o coração do Senhor, porque Deus não divide a adoração dele para com ninguém. Então, é uma coisa que desagrada ao Senhor. E aí, Jacó, ele usa a sua autoridade espiritual. Meu irmão, minha irmã, eu e você precisamos usar a nossa autoridade espiritual dentro da nossa casa e não permitir que nada ocupe o lugar, que nada divida a adoração com o Senhor. Que nada que agrade a Deus esteja dentro da nossa casa. Muitas das vezes, algumas coisas vão entrando no oculto, algumas coisas vão entrando na sutileza e acaba interrompendo, acaba contaminando
uma vida de santidade, contaminando o relacionamento santo que a gente possa ter com o Senhor. Então eu quero dizer para você, neste momento, arranque, dê ordem, use da sua autoridade espiritual para que a sua casa seja purificada, para que você não dê brechas, para que haja nada escondido dentro da sua casa que possa entristecer o coração do Senhor. E aí ele fala assim, olha, purifiquem-se e vistam roupas limpas, aprontem-se que nós vamos para Betel. Ali eu vou fazer um altar dedicado a Deus, que me ajudou no tempo da minha aflição e que me tem estado comigo em todos os lugares por onde eu tenho andado. Aí o texto mais abaixo vai dizer que eles entregaram as imagens dos deuses estrangeiros que tinham e os brincos que usavam nas orelhas e por aí vai. Então eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, você é autoridade dentro da sua casa, autoridade espiritual dentro da sua casa, você. Então conduza, observe o que está dentro da sua casa, observe quem entra dentro da sua casa, observe as coisas que possam estar escondidas dentro da sua casa, que desagradam ou que entristecem ao Senhor. Cuidado, seja autoridade direcionada pelo Senhor dentro da sua casa, porque Deus quer te usar dentro da sua casa para que você seja um instrumento também fora da sua casa e que eu e você possamos aprender que nós somos a autoridade espiritual dentro da nossa casa e nós não podemos permitir que dentro da nossa casa haja coisas ocultas que entristeçam ao Senhor, porque aqueles deuses ali entristeciam o Senhor, porque Deus não divide a adoração dele e o único Deus que deve ser adorado é o Senhor. E aí eu quero dizer para você que muitas das vezes nós permitimos algumas coisas ficar, porque até então talvez Jacó não soubesse, mas talvez também ele estivesse fazendo vista grossa. Eu não sei. Se eu acredito que ele não soubesse que haviam deuses, estátuas de deuses dentro da tenda deles, dentro da casa dele. Talvez ele não soubesse, mas no momento que ele ficou sabendo, ele vai lá e lhe dá uma ordem. Ou, se ele sabia, foi o momento que ele se posicionou. Então, posicione-se para que você seja bênção e autoridade máxima e espiritual dentro da tua casa, sendo conduzida pelo Senhor. Que você possa ouvir essa palavra, meditar, que o Espírito Santo possa falar com você e entender que o Senhor, e Jacó ainda fala assim, olha, vou fazer um altar dedicado ao Senhor que me ajudou no tempo da minha aflição. Deus, ele vai te ajudar no tempo da aflição, no tempo da dor, no tempo da bonança, no tempo da alegria, no tempo da fartura. Deus estará sempre lá com você. Então entenda, Deus habita no seu lar, Deus habita na sua casa. Então não divida, não guarde nada oculto dentro da sua casa e não permita que guardem, que escondam coisas ocultas dentro da sua casa, porque a sua casa tem que ser um altar de adoração ao Senhor. A sua e a minha casa deve ser um altar onde Deus habita e quer ser adorado. Que Deus te abençoe. Você tenha uma noite de paz e de descanso em nome de Jesus.